Bora lá, galerinha. O caso das garotas desaparecidas no Panamá, do canal do Rentune. Olha só quem tá de volta aqui no canal. Eu adoro os vídeos do Rentune, eu adoro demais mesmo. Eu gosto do jeito que ele fala, gosto da edição dele. Acho muito maneiro, acho muito maneiro. A fórmula dele, acho muito legal. E me recomendaram esse vídeo aí, o caso das garotas desaparecidas no Panamá. Quando eu pesquisei, eu li até e falei, caraca, cara, eu tô com vontade de gravar esse vídeo, hein? Quero entender. Parece um mistério, alguma coisa assim. Ah, não sei se é um crime real, mas pela thumb eu acho que é alguma coisa. Quer dizer, não sei se é um crime, né, também. Mas me parece um caso real pela thumb e tudo mais. Me parece ser nada. Que no canal do Rentune tem bastante ARG, bastante coisa assim, né? Mas não me parece ser o caso. Parece ser, de fato, uma história real. E vamos lá ver, 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil. Enfim, gente, espero que vão deixando like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tá? O link do vídeo original tem na descrição, passa nada de like, se inscreva, se possível, considere se inscrever no canal que vai estar me dando demais. Bom, vambora, rapaziada, sem muitas delongas. 15 de março de 2014. Duas Ok. holandesas foram fazer um intercâmbio no Panamá. Primeiro, elas passaram 2 semanas no arquipélago de Boca del Toro, estudando espanhol e se divertindo com o pessoal que Elas elas... eram da onde, São peraí? 2 semanas 14. Duas holandesas foram fazer um Holandesas, intercâmbio no caraca. Panamá. Primeiro, elas passaram 2 semanas no arquipélago de Boca del Toro, estudando espanhol e se divertindo com o pessoal que elas conheceram por lá. 29 de março. Elas foram para a cidade de Boquete, onde iam passar mais um mês do intercâmbio, na casa de uma família local. Cara, não dá, assim, desculpa, gente, a quinta série nunca saiu de mim, o nome da cidade é Baixo Boquete, cara. Tipo assim, desculpa, cara, não dá, né, cara? Uma host family. E nessa cidade elas iam trabalhar como Nossa, tem Barro Boquete e Alto Boquete, mano. voluntárias de uma escola. Quando acabasse esse mês, elas voltariam para Holanda. Terça-feira, 1 de abril. Desarmou, tá ligado? Que comecei sério o vídeo, escutei isso, rapaz. Desculpa, As duas desculpa, foram fazer desculpa, uma trilha desculpa. famosa da cidade, a trilha de El Pianista. Chris e Lisane desapareceram completamente e nunca mais foram vistas. Depois de 2 meses de Ok. buscas na floresta, encontraram uma mochila que elas levaram para fazer a trilha, e é aqui que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Dentro da Hum. mochila tinha o celular delas com registros de ligações de Caraca, olha a emergência, e edição. também tinha a câmera da Obrigado. Lisane que elas estavam usando para tirar as fotos durante toda a viagem. Essas foram as fotos tiradas enquanto elas estavam fazendo a trilha no dia 1º de abril. Tudo aparentemente ok, Ah, tudo tudo normal. normal. O mais incompreensível de todo esse caso surgiu com as fotos que aconteceram depois disso, que foram tiradas só na madrugada do dia 8 de abril. Pô, mas assim, gente, já de começo aqui, cara. Eu já gostei de fazer trilha uma época. Tinha época que eu ia com a minha irmã, principalmente, que gosta mais do que eu ainda. Fazer trilha, essas coisas. Mas sempre vão, cara. Ou vão num lugar que nem eu sempre fui em lugares que eram muito turísticos, então tava sempre lotado de gente. Ou, se for um lugar afastado, vá com alguém que já conhece o lugar. Pelo amor de Deus, cara. Não, porque as duas foram sozinhas fazer trilha em outro país, tá ligado? Não façam isso, gente. É muito, muito arriscado mesmo. Você não conhece o lugar, tá ligado? 7 dias depois delas terem desaparecido. Essas são as fotos. Uou, 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 uou. Caraca! Ah, gente, Gente, que negócio assustador, cara. Que é isso? Foto do cabelo até, cara. Quem tirou aquela foto, né? Caraca. Loucura, cara. Muito estranho, muito estranho. Mas muito intrigante. Ah, vamos ver. Perdidos do Panamá. Esse foi um caso que já foi muito falado por aí. Já teve documentário, livro, vídeos com milhões de views no YouTube, tanto aqui no Brasil quanto na gringa. É um caso que, Ok. Ó, assim como foi tinha até um vídeo da Jaqueline ali. no meu vídeo de Bermagui, nunca foi solucionado até hoje e provavelmente não vai ser por causa de pouquíssima quantidade de provas encontradas para conseguir afirmar algo. Mas justamente por causa de tanta É, repercussão e de intrigante, né? tanta pouca informação concreta que existe dele, a quantidade de desinformação, especulações e teorias da Claro. conspiração que circulam Aliens, por aí sem o menor com cuidado é certeza. imenso. As pessoas começaram a tomar mentiras como verdade de uma maneira absurda. Então vamos tentar entender minimamente o que aconteceu com as Ok, garotas vambora, vambora. perdidas no Panamá.
Chris Kremers e Lizane Fromm eram duas holandesas que tinham acabado de se graduar e decidiram que queriam fazer um intercâmbio juntas no Panamá para se aventurar um pouco por aí, envolvendo outra cultura, outras experiências, trabalhando como voluntárias em uma escola e aprendendo espanhol nesse tempo também. Elas saíram da Ok. Holanda no dia 15 de março e chegaram lá em Boca del Toro no dia seguinte para passar 2 semanas no hostel e escola de espanhol chamada Spanish by the Sea. Elas aproveitaram bastante, fizeram amizades com gente da Holanda, Austrália, Canadá, um pessoal que também estava Não, fazendo ok. intercâmbio por lá. Caraca, mas por que que elas foram sozinhas, né, Tiraram várias cara? fotos e se divertiram até os últimos momentos. No diário da Lizane, ela escreveu que poderia viver em Bocas pelo resto da minha vida. Liz escreveu que o lugar é maravilhoso. Tudo estava indo como planejado. As 2 semanas que elas iam passar no hostel de Boca del Toro É, acabou. mas elas saíram No dia dali e foram pra 29 outra de cidade, março, né? elas foram para o próximo destino da viagem, que era a cidade de Boquete, na província de Chiriquí. Lá tinha outra filial da escola de espanhol, a Spanish by the River, onde elas continuariam a aprender espanhol e também iam começar o trabalho voluntário numa escola da região chamada Guardaria Aura. Só que ao invés de se hospedarem num hostel que a escola tinha, que nem fizeram em Boca del Toro, dessa vez elas iam passar o mês na casa de uma host family, da Miriam Guerra. A Cris se acostumou bem rápido com a Tá, ok. Até aqui não tem muito mistério, tá? Eu família, tô mas foi uma focado coisa aqui, que no início mas afetou eu acho especificamente que a Lizane. Mesmo ela achando o lugar lindo e a família amigável, ela começou a ter uma tô sentado aqui com lágrimas nos olhos, descendo pelas minhas bochechas. A vista das montanhas é linda, a casa é espaçosa e a família é amigável. Estou aqui com Chris, que é tão familiar, mas ainda quero ir pra casa. Quero que minha mãe e meu pai me abracem forte e me digam que tudo vai ficar bem, mas não posso deixá-los saber como me sinto agora, porque não quero que se preocupem. Justamente por ter 22 anos, nossa, minha idade, eu acho que devo resolver isso sozinha. Ah, não pense isso, cara. Independente da idade que a gente tem que sempre buscar a ajuda das pessoas. Ainda assim, agora eu me sinto como uma criança pequena de 2 anos gritando por sua mãe que está a 2 metros de distância. Começou a bater a saudade de casa e tal. crise, disse que se sentia como uma criancinha de 2 anos gritando pela mãe, que está a 2 metros de distância. Um dia se passou e, de acordo com o que ela escreveu, ela pareceu estar mais empolgada Mas que foram mais antes, ainda apesar de ter um estranho. sentimento Eu estranho me sinto como ainda. uma pequena Na intrusa tarde nessa desse família. dia, Ela tá se sentindo mal naquela casa. Talvez ela veja as interações que a família tinha e se sentisse mal. Queria estar com os pais também, igual aquela família estava Cris junto, e a né? Lizane foram para a escola de espanhol delas, ver algumas excursões, trilhas e coisas turistas do tipo. E já no dia 31, as duas iam começar o trabalho de voluntárias, mas foram barradas pela escola Aura, que falou que era para elas voltarem só na próxima semana, descumprindo o acordo feito meses antes pela agência de intercâmbio. Para aliviar a decepção, a Cris e a Lizane foram numa massagista alemã da cidade, e esses são os últimos acontecimentos registrados nos O diários. primeiro dia foi um desastre. Quando chegamos em hora, sequer somos reconhecidos ou bem recebidos. A única coisa que ouvimos é: na próxima semana, nós somos bem-vindos na próxima semana. Não voltamos às escolas apontadas para livrar nossa decepção. Não somos. Nós somos na Sigrid para uma mensagem de Delas. corpo Porque já inteiro. no próximo dia, 1 de abril, a filha da Miriam vê a Cris e a Lizane saindo de casa de manhã e elas nunca mais voltariam para casa. Nossa, dia 1 de Às 8 abril. da manhã do dia 2, Ah, as ok. holandesas tinham marcado de se encontrar com um guia Cara, chamado Feliciano Gonzalez lá na tinha um escola de guia. espanhol para fazerem um tour numa fazenda de café, junto de uma funcionária alemã da escola chamada Aileen. O guia e a Aileen ficaram esperando pelas garotas por um tempo e elas simplesmente não apareceram. Não tô falando muito aqui no vídeo, gente, porque eu tô tentando prestar bastante atenção aqui, Então, porque é muita percebendo algo informação. estranho, eles ligaram pra Miriam, que estava trabalhando, mas ela permitiu a entrada do Feliciano e da Aileen na casa e no quarto das garotas por meio de uma chave que estava no quintal. E, de novo, não tinha nenhum sinal das garotas, nem o que aconteceu com Elas já elas. tinham E os sumido nesse dois, por momento. recomendação da Miriam, reportaram o sumiço da crise da Lizane para as autoridades por volta das 7 do dia 2 de abril e na manhã do dia 3 também. Foi assim que começaram as teorias de onde elas Foto que foram. elas A Ingrid pesquisaram com os computadores por ainda mais informações sobre a trilha do pianista. Lomers, que é a dona da escola de espanhol, falou que as últimas pesquisas das garotas no computador foi por informações da trilha do pianista. Depois surgiram muitas e muitas testemunhas confirmando Elas pesquisaram aparentemente se sentindo seguras de ir sozinha no lugar, a né? teoria que elas foram Porque pela o trilha do guia pianista. aparentemente não era pra trilha, era pra outra coisa, né? Pra boi de café. A própria Ingrid fala que elas foram vistas por funcionários da escola umas 1 da tarde. Um taxista chamado Leonardo Gonzalez dito ter pego elas perto da escola um pouco antes das 1h30 e que elas desceram no restaurante Il Pianista. Um programa de televisão holandês contradiz isso e fala que um táxi pegou elas umas 3 horas antes, às 10h45 da manhã. Além de um guia chamado Plinio Montenegro que diz ter visto as duas no topo da trilha do Caraca, pianista muita por volta coisa, de cara. meio-dia. Não, Mas calma, depois pera, deixa eu pegar isso de um certo. programa
Um pouco tarde, um taxista chamado Leonardo Gonzalez é dito ter pego elas perto da Taxista. escola, um pouco Ah, tá, antes tem a das linha do tempo aqui 1h30 em embaixo, que elas ok. desceram no restaurante Il Pianista. Um programa de televisão holandês contradiz isso e fala que um táxi pegou elas umas 3 horas antes, às 10h45 da manhã. Além de um guia chamado Ah, mas Plenil talvez foi... Não, Negro mas... que diz ter visto as duas no topo da trilha do pianista por volta de meio-dia. Mas depois ele voltou atrás nessa informação e disse que todas as mulheres europeias são parecidas, então ele Ok. não tinha certeza. É porque é meio estranho, porque elas foram pro monte, depois desceram e foram de novo? Outras testemunhas também contam que as garotas passaram por um supermercado por volta das 1 da tarde, ou seja, uma confusão de informação absurda que no fim não dava pra ter certeza de nada. Não, mas o supermercado e a escola pode ter passado mais ou menos no mesmo horário, né? Mas foi assim que as buscas pela Cris e pela Lisanne Ok. começaram, focando principalmente ao redor da trilha El Pianista, da trilha Los Quetzales e a do vulcão Baru. O guia Feliciano foi o primeiro a começar a procurar por elas por conta própria já no dia 3. A partir do dia 4, as buscas começaram oficialmente com voluntários e com o Sistema de Proteção Civil do Panamá, o SINAPROC. Enquanto os dias passavam, dezenas de pessoas se Os juntaram entre cachorrinhos. oficiais e voluntários para tentar encontrar as garotas. Começaram a oferecer uma recompensa de $2.500 para encontrar elas ou algo delas. Membros do SINAPROC começaram a dormir no meio da floresta, usaram barulhos e sinais de luzes, cachorros farejadores, helicópteros sobrevoavam a região, mas nenhum vestígio delas foi encontrado. Com isso, o time do SINAPROC parou de fazer as buscas ativamente e só começariam de novo caso surgissem mais pistas, sobrando só os voluntários e a Estranho tudo polícia para isso, cara. investigar. O que tá vindo na minha cabeça mais é que ela pode ter, sei lá, caído de algum lugar e tal, caído de um... Não sei se lá era um lugar alto e tal, mas se for um vulcão, provavelmente tinha um lugar alto. Eles podem ter caído e desaparecido no meio da floresta. Mas os cães teriam achado, ou as pessoas mesmo, né, cara, teriam achado é... corpo, porque, querendo ou não, não é um lugar tão assim, né? Tipo assim, é uma trilha, mas, pô, não é No dia 30 gigante, de assim. abril, a família aumentou a Não é recompensa como se um avião tivesse caído no mar, tá ligado? Eu acho, pelo pelas menos. garotas para 30 Estranho mil isso. dólares e depois para $40.000. Mesmo assim, sem Uma de resultado 22, uma nenhum. de 21, cara, que Pelo menos triste. até mais de um mês depois, 11 de junho, Ah, é a quando um bolsa, casal do né? vilarejo Alto Romero foi lavar roupa e tomar banho em um rio chamado Culebra e encontraram uma mochila presa entre as pedras do rio. Interessante, Essa foi a interessante. primeira vez que foi encontrado algo que realmente era da Cris e da Lisanne. A mochila que elas tinham levado para fazer a trilha foi encontrada como se tivesse sido arrastada pelo rio, a uns Sim, 13 quilômetros do mas, topo da mas elas também podem ter sido arrestadas, é El isso que eu tô pensando. Pianista. Foi por terem feito esse achado que mais buscas voltaram a ser feitas. Eles tinham Dessa que vez fazer buscas no com rio, foco mano. no caminho do rio Sim, Culebra. Em aham. alguns dias encontraram o sapato da Lisanne, só que com o pé dela ainda dentro. Também acharam o sapato da Cris e o pelvis dela, basicamente confirmando a morte das duas. Caraca, Ao mas longo dos meses também estranho achar em partes assim, mano. Será que elas foram atacadas por algum animal? Que tipo de animal teria ali na... Será que tem onça no Panamá, alguma coisa assim? foi encontrado o short da Poderia, Cris né? em uma Porque árvore que estava são parcialmente pedaços, né? Sei que uma cabra fala isso, mas são pedaços, né, cara? Não submersa sei em se uma com uma pequena queda cachoeira do rio Culebra aconteceria. a uns 5 quilômetros do topo da El Pianista. Por algum motivo, muita gente na internet diz que esse short foi achado como se tivesse dobrado e colocado propositalmente ali, mas é completamente mentira. Ok. Além do short, mais ossos Então tanto da seria Chris muito, quanto da muito Lisanne foram bizarro. encontrados, sendo no total encontrados só 2 elementos do esqueleto completo da Chris, o pelvis e um osso da coluna dela. E da Lisanne, além do pé achado dentro do sapato, foram encontrados mais 28 fragmentos do pé, o tíbia e o fêmur dela. Essas foram as únicas coisas encontradas das Eu já tenho uma holandesas teoria, durante todo rapaziada. o caso. Uma pequena quantidade de provas que não permitia determinar o que realmente tinha acontecido. No fim, o desaparecimento delas por si só já foi muito estranho, mas piorou ainda mais quando analisaram os dados dos celulares e as Ah, fotos é, das sim, temos isso. câmeras. Cara, a minha primeira teoria, eu não sei se eu obviamente não tenho resposta certa aqui, porque é um caso sem solução, mas eu acho que, pelo que foi, me parece que elas podem ter sido atacadas por um animal, cara. Que nem eu falei, não sei se tem onça, algum outro tipo de animal lá no Panamá, não sei como é a fauna deles, mas eu tô com essa teoria, porque foram achados pedaços do corpo, é, o animal pode ter atacado elas, e os pedaços que sobraram foram levados pelo rio, tá ligado? Pelo, pela correnteza. E as roupas, né?
faria sentido achar outras partes das roupas, mas é claro que elas podem ter afundado no rio, alguma coisa assim, né? Então é bastante. É uma teoria que eu tenho por enquanto. Continuar, investigação. Essas imagens podem revelar muita coisa. Um monte de coisas foram sendo encontradas dentro da mochila que a Cris e a Foi tudo à luz do dia, né? Isso que é estranho. Os animais geralmente atacam mais de forma noturna, né? Lisanne levaram para fazer a trilha. Existem duas versões não muito diferentes do que exatamente tinha dentro da mochila, vindo de pessoas que tiveram acesso a documentos oficiais das Também investigações. parecia ser um lugar meio turístico, na verdade, né? Porque antes tinha falado que o cara confundiu elas com outras europeias. Então quer dizer que várias pessoas costumam ir nessa trilha. Não parece um lugar assim que. É, tá ligado? Parece um lugar tão isolado, tá ligado? Isso que eu quero dizer, assim. Uma das versões é de um Tem livro uma focado fauna no tão caso presente, chamado sabe? Lost in the Jungle, e a outra é do site Imperfect Plan, que, assim Câmera. como o livro, tem muitas análises feitas sobre o caso. Mas, resumidamente, as Celular. coisas que valem a pena citar Cadeado. achadas na mochila foram $88,25, indicando que elas não foram roubadas, uma câmera da Canon e o cartão de memória dela, o iPhone da Chris e o Samsung da Lisanne, e uma garrafa d'água. Por algum motivo, Não me muita gente parece ter sido causado por ser humano isso até agora. na Não internet vejo fala nenhum que a motivo mochila pra foi encontrada sem dano nenhum, com os equipamentos funcionando normalmente. Seria realmente estranho se fosse verdade. A mochila estava molhada, suja e danificada, com alguns rasgos, arranhões e descoloração por diversas partes. E os dispositivos que estavam lá dentro definitivamente foram encontrados molhados, já que, de acordo com uma informação dada pelo Instituto de Ciência Forense do Panamá em relação aos celulares, antes de conseguir alguma informação deles, os celulares precisavam ficar completamente secos. Enfim, a partir do dia que elas sumiram, 1 de abril, foram tiradas no total Cara, mas 142 se elas fossem atagadas por um animal também, será que, pô, as pessoas talvez conseguiriam localizar o animal, né? fotos, Também. sendo 133 tiradas pela câmera fotográfica e 9 tiradas pelos celulares da Chris e da Lisanne. De todas 142, 69 delas não foram divulgadas ao público, porque a maioria que foi divulgada foram na verdade vazadas com baixa qualidade, sem o consentimento da família das garotas. E o mais peculiar de tudo, uma das fotos da câmera de algum jeito nunca foi recuperada pelos especialistas. Sabendo de tudo isso, a ordem cronológica do que realmente aconteceu com a Chris e a Lisanne, no dia 1º de abril em As fotos do diante, cabelo com são base muito nos dados macabras, dos mano. celulares e nos metadados Dão das muito medo, fotos cê é louco, tiradas cara, além das coisa próprias bizarra. fotos, O que são essas partículas, 1 de né, abril cara? de 2014, Não entendo que são essas partículas brancas as fotos. terça-feira. O horário estimado que elas começaram a trilha foi às 11h08 da manhã, já contrariando o que a maioria das testemunhas tinham dito lá atrás. Ah, A que falaram primeira que tinham foto que visto ela na escola, em outro lugar meio-dia, não era? elas tiraram do dia foi a de número Ah, mas tem as fotos, 476, a gente às 11h18 da manhã. Essa foto e as que vieram depois disso não tem nada que chame a atenção. Só mostra as Assim, ó, que nem falei, mano, parece um lugar até com fazenda, tal, um pouco de pasto, tá ligado? Não parece um lugar, assim, que tenha uma fauna tão presente, sem imagens animais, da trilha, tá ligado? fotos e selfies da Cris e da Lisanne. O único ponto a se mencionar é que na foto 491, a Cris está segurando 2 garrafas d'água ao invés de uma que Nossa, foi e ela- encontrada na mochila. E ela tá com uma cara meio estranha, né, cara? É louco. Bom, ela pode ter só... Fora isso, as Bom, informações mas ela também pode ter sido só, né, anti-ambiente jogado no chão, né? Não, o pessoal teria achado, né, mais talvez, importantes que na vamos trilha conseguir aí. dessas fotos é o local e o Correu pelo horário rio, de né? quando elas foram tiradas. Foi a partir da foto 495 que vemos que elas chegaram no topo da trilha do pianista Ficaram no às 11 em topo. ponto da tarde. Elas ficaram um tempo no topo e tiraram algumas fotos até umas Nossa, 11h15. não, tá, mas é bem floresta, assim, o lugar. Normalmente o mais recomendado para alguém que não conhece o caminho dela pianista é chegar nesse topo que elas fizeram e já fazer o caminho para voltar da trilha. Só que a foto de número 505 mostra que a Cris e a Lisanne continuaram fazendo a trilha, descendo a montanha do lado contrário da cidade de Boquete. Mesmo assim não seria um grande problema, já que era só voltar pelo caminho que elas tinham acabado de fazer. Fora isso, tudo normal. Mas isso nunca é bom, 34 cara, isso minutos nunca é bom. Elas vão descer pra um lugar que não tem nada, cara, isso se passam da foto não é 505 bom. e chegamos às últimas fotos do dia, as de número 507 e 508. Do dia? Muita gente teoriza que a partir dessas duas fotos já tinha algo estranho acontecendo pela forma de como ela não tá fazendo nenhuma pose pra foto e Eu supostamente também achei na outra foto já que ela tava com uma cara meio estranha, mas depois elas estavam sorrindo no topo do monte. com uma expressão de preocupação, Nossa, ela tá estressada com uma cara ou muito- até com medo. muito Outros estranha dizem que mesmo. ela só parece menos exuberante do que nas outras fotos, mas não aparenta sinal de ansiedade ou medo. No fim, não dá pra também, sei simplesmente lá, né, determinar mano? qual das duas
duas opções é a certa. O que se sabe com Ah, certeza é que talvez foi tirada a foto meio que a menina tirou sem avisar ela, só deu um grito, oi, daí ela olhou pra trás e quase 3 horas ela depois tirou, dessa tá ligado? foto, às 4h39 da tarde, o iPhone da Chris faz a primeira ligação de emergência ao número Interessante. 112, o número de emergência da Holanda, mas não consegue sinal para Ah, completar a poxa, mas... ligação. Mesmo Ah, não mas talvez ela não soubesse, né, o número de emergência do país, tentou ligar pra ver se era o mesmo, né? sendo o número de emergência do Panamá, provavelmente a ligação é direcionada automaticamente para o centro de emergência do Panamá. Ah, ok, Infelizmente, os interessante. celulares delas não tinham nenhum sinal, É, nem para eu imaginei, emergência. eu imaginei. Esse tipo de lugar é muito raro ter torre nessas trilhas, A esses partir do cantos. momento que elas desceram do topo da ala pianista. 12 minutos depois, o Samsung da Lizane faz outra ligação de emergência ao 112, sem sucesso. Às 5h58 da tarde, os dois celulares são desligados ao mesmo tempo. Ao mesmo Dia tempo? 2. O dia Ao mesmo tempo? que o Feliciano e a Eileen ficaram esperando as garotas e elas simplesmente não apareceram. Houve uma chamada de Mas emergência espera aí, e cara. ficaram ao mesmo tempo. Caraca, mas elas passaram a noite Dia lá? 2. O dia que o Feliciano e a Eileen ficaram esperando as Caraca, garotas que e elas estranho, cara. simplesmente não Tô arrepiado apareceram. com essa Houve história, uma tá chamada vendo? de É emergência do muito Samsung estranho. às 6h58 da manhã e uma ligação do iPhone às 8h14 da manhã, sem sucesso. Às 10h53 teve uma ligação do Samsung ao número 112 de novo, e logo depois ao número Ah, ela tentou 911, dos justamente o Estados número de Unidos. emergência do Panamá, sem Ah, é do Panamá sucesso. também. Dia 3, 9h33 da manhã. Duas tentativas de ligar para o 911 pelo iPhone, sem sucesso. Às 1h59, o contato da Miriam, a dona da Pô, casa assim, da mancada, esses números aí de emergência e tal deveriam ser internacionalizados, né, cara? Deveria ser todos os países ter o mesmo número, né? Nada a ver Family isso. é olhado no WhatsApp pelo iPhone e logo depois ele é desligado. Esse foi o último dia que foi feita uma chamada de emergência por qualquer um dos dois celulares. Possivelmente por ser tentativas em vão com o É, celular desistiram. completamente sem área. Desistiram. Dia 4, 5 da madrugada. O Samsung é ligado e imediatamente É, provavelmente elas desligaram aquela hora juntos pra poupar bateria mesmo, era isso que eu tinha se imaginado. desliga por falta de Elas bateria. Não provavelmente se liga dormiram mais no nos lugar e próximos desligaram, né? dias. Dia 5. É Essa muito foi a estranho. última vez, de acordo com o Imperfect Plan, que a senha do acesso ao chip para poder fazer ligações foi colocada corretamente. No caso, chamado PIN do chip. Isso é uma coisa que confunde muita gente por aí. Pelas várias vezes que isso é mencionado pela internet, as pessoas falam que a partir desse dia, a senha para acessar o celular era colocada incorretamente por todos os dias seguintes, como se uma pessoa que não soubesse a senha estivesse tentando acessar o celular, o que é uma mentira. De acordo com Matt, um dos autores do Imperfect Plan, quem quer que tenha usado o celular conseguiu abrir a senha, mas só não ativou o PIN para acessar o chip. Ou seja, o uso do celular estava normal, mas sem ligações. Ok, A não única coisa entendo muito bem como assim, PIN de chip, não entendo muito bem isso, mas entendi, que saquei. se Não, sabe é que a senha foi do ela chip mesma, tá? não foi ativada. Isso significa que ou ela foi colocada errada, ou simplesmente não foi colocada. Não dá pra saber com Ok. certeza. Uma coisa que dá pra considerar que é meio Pode ter sido que não foi colocado, porque elas já tinham meio que desistido de ligar. isso é que no livro Lost in the Jungle, os autores não mencionam que foi especificamente a senha para acessar o chip, mas sim que tanto a senha do celular quanto a senha do PIN do chip não foi colocada. Mesmo que essa seja real informação, novamente, só sabemos que a senha É do louco, celular estranho isso, hein? não foi ativada. Muito diferente de uma das maiores desinformações desse caso, com pessoas dizendo que houveram 70 tentativas de colocar a senha do celular, que, conforme o Imperfect Plan, apesar de estar correto, isso é em relação ao período de tempo de março até abril, e é completamente irrelevante para qualquer coisa que ocorreu depois do dia Ah, tá. 31 de março. Ok. Foram basicamente vezes que ela foi tentar digitar sem e escreveu errado, né? Igual todo mundo faz. Ao E longo foi dos antes, dias no que foram caso. se passando a partir do momento que elas Foi muito sumiram, bizarro os esse caso, celulares cara. Dá foram até uma sendo coisa ruim na ligados e gente, né? desligados para poupar bateria. Sim. E foi só isso que aconteceu no dia 5 e 6 de abril. Dia 7. Cara, mas o que será que Nada aconteceu? Será que elas se perderam? O que será que pode ter acontecido? Porque elas aparentemente já dormiram no lugar, né? acontece. Até que finalmente chegamos ao dia 8. Assim Dia como deu 8, pra cara. perceber, depois do dia 1, Elas ficaram mais 4 nenhuma dias lá, foto 3, foi 4 tirada. dias. Isso mudou às Nossa, 1h29 mano, o da que são essas fotos bizarramente bizarras? Que chega a dar medo demais. madrugada Ele é o rosto dela. desse dia Não quero nem 8. ficar olhando essas fotos. Vou esperar o 99 Retune fotos foram apresentar. tiradas em uma só madrugada, em um período de tempo de 2 horas e 40 minutos. Todas em um mesmo Que lugar coisa. e com flash.
Dessas fotos, apenas 49 foram vazadas ao público. De acordo com a análise do Imperfect Plan escrita pelo Matt, que que será? comprou uma câmera igual à da Lizane e fez um monte de testes com ela, dessa vez ele não teve acesso aos documentos da investigação sobre as fotos, mas o que podemos determinar nessas fotos é: por terem sido vazadas, as fotos têm uma qualidade muito menor que as originais, e algumas estão com a exposição de luzes editadas de maneira não profissional, com o intuito de conseguir enxergar mais coisas na foto. Essas orbes vermelhas são causadas pelo flash da câmera atingindo a pele e refletindo de volta na câmera. E essas manchas brilhantes são causadas pela pele de alguém bem perto da câmera. O Matt diz que esses pontos brancos nas fotos são gotas de chuva, mas de acordo com especialistas técnicos da Canon e também com uma fonte dentro da polícia holandesa, isso é poeira. Até porque as pedras mostradas nas fotos estão secas e a lente não parece estar molhada. A grande maioria das fotos mostram só o céu e galhos de árvores. Quem quer que tenha fotografado o ambiente... Caraca, olha que interessante, tem um diagrama, sabe o nome disso, mostrando como a posição que cada um foi tirada, que elas foram tiradas, obviamente, do mesmo lugar. É como se alguém tivesse clicado 1 milhão de vezes no mesmo lugar e balançado, assim, tá ligado? A gente estava apontando para um monte de ângulos ao redor dela mesma, sem se mexer para outro local. As únicas fotos com algo realmente diferente que valem a pena citar são as de número 550, 576 e 580. Então vamos começar. Cara, que bizarro tudo isso. A foto 550 é uma das mais... Essa é bem bizarro, essa cena aí. Que é isso aí? É um galho? Parece um Essa grilo, parece ter né? sido tirada de maneira proposital, deixando o que quer que seja essa invenção de maneira perfeitamente enquadrada. Além desse galho da sacola, tem um pedaço de papel rasgado que é o mesmo papel de um mapa de boquete que a Lizane estava segurando em uma foto antes do dia 1º de abril. Atrás da pedra dá pra ver água corrente, então podemos concluir que quem quer que tenha tirado essa foto tá do lado de um rio. E, pode ser aquele. Supostamente, de acordo com o Imperfect Plan, tem uma linha reta visível que o Matt supõe ser uma corda. É verdade, né? Parece que tá um fio de eletricidade, né? Aqui, ó. Vocês estão vendo? Parada Talvez bizarra. de uma das chamadas Monkey Bridge, uma espécie de ponte extremamente perigosa, ou alguma corda para escalar e outras atividades de lazer do tipo. Esses são alguns dos possíveis motivos para colocar sacolas no galho. Essas coisas eram um lugar realmente meio turístico mesmo, né? Estranho. Imperfect Plan. Pode ser um dispositivo de sinalização, sendo usado para tentar, de algum jeito, chamar a atenção das equipes de busca. Pode servir para manter insetos longe, já que, de acordo com o Matt, aparentemente, tais construções são usadas por habitantes locais contra mosquitos. Pode ser usada para coletar água usando as sacolas, mas elas tinham garrafa d'água e essas sacolas não parecem tão eficientes. No fim, nenhuma explicação é convincente o suficiente. A foto 576 é chamada de SOS Photo, porque o papel em volta de um objeto que reflete parece estar formando um SOS, como se fosse algo para chamar a atenção. Esse papel é o mesmo do mapa recortado mencionado antes, e muitos supõem que o objeto que reflete... Cara, eu tô achando que elas se machucaram, elas podem ter se machucado e ficaram ali à mercê de qualquer coisa ali, tá ligado? É a base de um tubo de Pringles, já que basicamente parece um, e também tinha foto de Pringles no quarto das garotas na Host Family. Além disso, diferente da foto da sacola nos galhos, essa não parece ter sido tirada de maneira proposital, pois não mostra os objetos enquadrados da maneira certa. É como se tivesse sido uma foto tirada sem querer. Foto número 580. Cabelo, a 580 cara, é definitivamente a mais diferente e estranha de todas. Ela mostra o cabelo da Chris e só isso. Muitos falam que o cabelo tá mais limpo do que deveria depois de 7 dias na floresta. Outros argumentam pior que realmente tá muito limpo, né? Que as garotas foram lavando o cabelo em rios e que o flash dá essa impressão de mais limpo e que sem o flash estaria mais ou menos assim. No fim, assim como todas as outras, o flash dá uma reflexão maior, né? Porque de ter fotografado deliberadamente só a parte de trás da cabeça da Chris é simplesmente um mistério. Das 99 fotos, essas são as únicas que mostram algo relevante para comentar. Agora, sabendo da existência Olha isso! Gente, olha o que os caras montaram, velho. Uma visualização em... Todas as fotos que mostram o ambiente em volta. Um usuário do Reddit fez uma visão 3D, usando as fotos que se conectavam com as outras e conseguiu montar os arredores do local que elas foram tiradas. Mano. Todas as fotos nesse 3D se conectam de alguma maneira, uma encostada na outra, sem exceção. A pergunta que fica pertinente nessas fotos é: por quê? Com que objetivo elas foram tiradas 7 dias depois das garotas terem desaparecido? 7 dias, mas elas ficaram uma semana lá. Que loucura, cara. Isso é...
Gente, está tudo muito estranho mesmo. E somente em Pô, mas essas pedras, não... ninguém conseguiu achar essas pedras na vida real, uma cara. A só posição. madrugada. Existem algumas teorias, mas todas insatisfatórias. A primeira delas poderia ser que foi Até para o papel, cara, tá aqui, né? iluminar os arredores, tipo usar de E o lanterna cabelo dela? Onde será que. Porque provavelmente, em algum lugar, o cabelo dela se encaixa. Porque as fotos foram tiradas em sequência. Essa foto do cabelo dela tem que se encaixar em algum lugar daqui. para ver algo, ou também para assustar algum bicho. O ponto contra Pode isso é ser que elas também. ficaram fazendo isso por quase 3 horas no mesmo lugar. Outra teoria é que as fotos, já que todas usaram flash, eram sinais, por isso tem a suposta foto SOS. Isso fazia sentido com os dias que as equipes de busca do Sinaproc começaram a fazer sinais de luz e de som à Pô, noite. mano, é que. Pô. a- Foi a partir justamente do dia 7 e as fotos foram coincidentemente na madrugada do dia 8. O problema é que não tem nada oficial dizendo que os sinais feitos pelo Sinaproc foram feitos depois da meia-noite, até porque a equipe precisa descansar e o melhor momento para isso é justamente à noite, pela dificuldade de se locomover pela floresta no escuro, principalmente sem os equipamentos certos. E a última teoria Ai, gente, perdão demais. Perdão por ter tossido aqui no microfone de coração. Perdão, gente. Me deu uma afogada do nada aqui. que vale Desculpa. a pena citar é que, na verdade, não foi nem a Chris nem a Lizane que tiraram as fotos, mas uma terceira pessoa fingindo ser elas. E a foto do cabelo da Chris seria ela já morta. Com Cara, relação às eu tô com. Bom, imagens que não foram vazadas, de acordo com pessoas que já viram elas, não tem nada demais e provavelmente devem ser mais fotos dos arredores. No fim, apesar pô, mas seria importante pra continuar fazendo esse diagrama, né? Esse 3D aí, né? dos esforços, nunca foi encontrado o lugar que as fotos foram Não, cara, tiradas. mas isso é estranho, porque você tem até. Isso aqui é um rosto, cara. É o rosto dela, essa foto que é o cabelo dela aqui. Ah, que. Pô, essas pedras, tá ligado? Essas pedras estão lá ainda em algum lugar. A vegetação não vai ter cobrido tudo isso daqui, tá ligado? Então, Mas as caraca, coisas isso é anormais importante. ainda não acabaram. Assim como já foi dito, entre a última foto do dia 1 de abril, a Loucura tudo isso. 508, e a primeira foto da madrugada do dia 8, a 510, no cartão de memória da câmera, a foto 509 que tá entre elas, simplesmente não existe. O modelo da Canon usado tem dois modos diferentes para salvar o nome das Hum. imagens. O modo Continuous, que é o padrão de fábrica, e o modo Auto Reset. O Continuous, quando alguém tira foto, por exemplo, de número 509 e logo apaga ela sem tirar outra depois, a próxima vai ser a 509 mesmo assim. E o Ah, modo Auto ok. Reset, a próxima foto vai ser a 509, se a 509 anterior foi apagada. Já que a câmera não parece ter sido configurada, já que até o fuso horário das Esse fotos e o ano contínuo. delas ainda tá o de fábrica, é muito mais provável que a câmera estava no modo Continuous. A primeira coisa a se pensar é que talvez as garotas simplesmente apagaram a foto. Mas quando uma imagem é apagada desse modelo da câmera, ela não é apagada Ah, definitivamente ficou e uma quem tem lixeira. conhecimento suficiente consegue recuperar ela, mas simplesmente não conseguiram achar um resquício dela, tanto a equipe forense do Panamá quanto da Holanda. Isso deixou brecha para ainda Estranho. mais teorias da conspiração envolvendo esse caso, porque uma das alternativas para conseguir apagar uma foto por completo do cartão de memória é que alguém com conhecimento suficiente de tecnologia foi lá e apagou qualquer resquício da foto usando um E computador. poderia ser uma foto reveladora que mostrasse o rosto de alguém ou algo assim, né? Apesar de, querendo ou não, isso ser Assustador. realmente uma possibilidade, também existem outras. Primeiro, Caraca, alguém que tô teve acesso ao arrepiado, cartão cara. de Juro memória pra para vocês, eu tô arrepiado com esse caso aqui. É uma parada muito misteriosa analisar os mesmo. dados apagou sem querer, no caso a equipe forense do Panamá, ou dois. Houve um segundo cartão de memória da câmera que se perdeu e não foi encontrado na mochila. Essa teoria surgiu no livro Lost in the Jungle, mas é baseada em puro achismo. Também tem uma terceira possibilidade da câmera ter dado algum problema por alguém, É por o que eu exemplo, ter pensei. derrubado ela. Algo que impossibilitou o uso dela até mais ou menos a madrugada do dia 8. Como sempre, só teorias e mais É o que eu teorias. imaginei também, mas eu acho um pouco simples demais, né? Mas às vezes as respostas são mais simples mesmo. A cronologia dos Caraca. acontecimentos depois do dia 8 continua da seguinte maneira: dia 9, nada. Dia 10, nada. Dia 11, 10h51 da manhã, o iPhone foi ligado e desligado às 11h56. Esse foi o último Uma hora detalhe ligando. oficial da linha do tempo dos acontecimentos. Depois disso, a gente já sabe que a mochila Isso é muito estranho, porque, tipo assim. É.
É complicado. Eu falei que era impossível, que não acreditava em interferência humana, mas é muito bizarro, cara, porque essas, na minha teoria inicial, que elas foram atacadas por um animal, eu acho, na verdade, eu acho diferente hoje, agora. Eu acho que elas caíram de algum lugar e ficaram deitadas em algum lugar ali e ficaram ali e não conseguiram sair, tá ligado? Ficaram lá, não presas, mas, tipo assim, ficaram impossibilidades de caminhar, tá ligado? Machucaram a perna. As duas caíram de algum lugar alto. As pedras ficaram muito machucadas. E daí elas ficaram lá sobrevivendo por mais tempo que deu. Mas, pô, é muito tempo já, tá ligado? É um tempo que elas não conseguiriam sobreviver normalmente, eu acho. Tipo, 10 dias, tá ligado? Mesmo, elas não teriam comida suficiente pra tanto tempo. Ela foi Elas encontrada não no dia conseguissem andar, tá 11 de ligado? junho, É muito 2 meses depois. Na mochila foram analisadas 13 amostras de DNA. Dessas Ou elas 13, simplesmente se perderam realmente, foram andando pra qualquer lado, né, cara? Se perderam bizarramente, se perderam mesmo. Tipo assim, elas se perderam muito, muito, sabe? Elas não sabiam mais onde estavam e só foram caminhando no rumo do rio. E estavam tentando dormir, estavam sobrevivendo da forma que deu, até que uma hora não conseguiram mais sobreviver, basicamente, tá ligado? DNA só foi encontrado em 3 amostras, sendo pelo menos de 2 mulheres e 1 homem. E também é possível ter Hã? 3 amostras. Na mochila foram analisadas 13 amostras de DNA. Dessas 13, DNA só foi encontrado em 3 amostras, sendo pelo menos de 2 mulheres Não, como e assim? 1 Como assim? homem. E também é possível ter mais DNAs não confirmados. O fato é que nenhum DNA da Cris ou da Lizine foi encontrado porque provavelmente sumiu quando a mochila foi encharcada e arrastada pela água. Então se os DNAs das donas da mochila não estão, então de qualquer outra pessoa que poderia ter pego a bolsa antes de ir pra água, em É, caso de assassinato, também sumiu. Os DNAs ok. encontrados, tipo os das 2 mulheres e 1 homem, não coincidiu com o de nenhuma database. E é possível que devem ser pelo menos do casal que encontraram a mochila no rio, Imaginei também. além dos oficiais que encostaram nela antes Imagino. de ser levada para análise. Em relação a DNA e digitais encontrados nos celulares, o Imperfect Plan diz, com base em dados oficiais, que não houve perfis de DNA recuperados e as impressões digitais recuperadas não Ela foi estavam muito lavada, né? aptas para identificação. As últimas coisas da E o investigação que osso? faltam comentar foram os ossos encontrados Não da tinha nenhuma marca, né? e Sinal da de não sei o quê. Lizane. O tíbia da Lizane encontrado mostra que ela Sofreu sofreu de de. uma inflamação nos ossos da perna, chamada de periostite. Uma Hum. das causas disso é justamente estresse repetido nos ossos, fazendo total sentido já que a Lizane pode ter ficado andando na floresta por dias. Tô achando que elas E já o pé perderam, dela hein, gente? encontrado dentro do sapato tinha 3 ossos quebrados, e existem diferentes explicações para isso de acordo com especialistas. Pode ter sido uma queda, essa foi a conclusão da análise forense da Holanda. Pode ter sido também uma pedra que caiu no pé da Lizane, teoria da patologista Cat Rates, e o também patologista Frank van de Gucht acredita que pode ter sido resultado de uma prolongada caminhada forçada, sendo fraturas parecidas em maratonistas sem treinos, fazendo sentido com a causa da inflamação que tinha no tíbia da Lizane. Além disso, o pé encontrado não tinha nenhum sinal de que foi cortado, tirado à força ou algo do tipo. Uma explicação para isso é que, apesar de ser incomum, o pé segurado pelo sapato pode simplesmente se desfazer do resto do corpo durante o processo de decomposição, por causa do calcanhar ser relativamente fraco. Um exemplo disso é que em uma região beira-mar entre o Canadá e os Estados Unidos, foram encontrados 21 pés sem os corpos, uma boa parte Não, ainda com calma sapato. assim, peraí. O pé encontrado tido Tava com a pensando numa parada forçada, aqui e me sendo perdi, fraturas perdão. parecidas em maratonistas sem Tava treino, pensando numa teoria aqui, mas acabei me fazendo perdendo. sentido com a Desculpa da causa da meada. inflamação que tinha no Tá, tíbia da não, essa parte eu Lizane. entendi. Além disso, o pé encontrado não tinha nenhum sinal de que foi cortado, tirado à força ou algo do tipo. Uma explicação para isso é que, apesar de ser incomum, o pé segurado pelo sapato pode simplesmente se desfazer do resto do corpo durante o processo de decomposição, por causa do calcanhar ser relativamente fraco. Um exemplo disso é que em uma região beira-mar entre o Canadá e os Estados Unidos, Beira-mar. foram encontrados 21 pés sem os corpos, uma boa parte ainda com sapatos, no período de 2013 até atualmente. Agora, em relação aos E ainda mais que tava na água, né? Talvez pelo arrasto da água pode ter arrancado mesmo pouquíssimos também. ossos encontrados da Cris, temos as seguintes informações. O pelvis encontrado dela estava mais embranquiçado que o resto e tinha traços de Sabe? fosfato, o que seria indício de que o osso está mais decomposto do que o normal, e assim aumentaria a hipótese de intervenção humana de alguém ter usado algo químico estranho. para decompor os corpos. Porém, de acordo com a Cat Rates, Pô, mas se alguém tivesse usado isso, teria decomposto também todos os a ossos, diferença né? de cor podia ser explicada pela ação de Teria luz do sol decomposto só agindo no uma osso. parte, tá A ligado? promotora pública Não faria chefe que sentido eles liderou terem achado outras partes do corpo, tá ligado? as Na minha investigações disse cabeça. que
fósforo ocorre naturalmente na selva. E o Frank Van de Gucht ainda acha que o osso na verdade nem parece estar tão embranquecido e que nem fosfato nem a luz do sol fez nada. Os Ok. ossos encontrados tanto da Bizarro, cara. Chris quanto da Lizane mostravam apenas traços de raízes de plantas e nenhuma lesão causada por objetos afiados, armas de fogo nem cortes causados por desmembramentos. Só para finalizar, de acordo com os autores do Lost in the Jungle, se os corpos estivessem em um local ao longo do rio, eles devem ter se decomposto em grande parte dentro de 2 semanas. Aí que tá. Essas são as únicas informações. Eu acho, gente, minha teoria atual é essa, cara. Eu acho que pode descartar aí o bagulho de animal, alguma coisa, mas é estranho de como elas caíram no rio, porque eu acho que elas se perderam, foram caminhando avulso aí, tentando achar qualquer coisa. Ao longo do rio, elas acharam o rio, provavelmente falaram, pô, vamos seguir o rio aqui, que pode ser. A gente pode chegar em algum lugar. Em algum momento elas se machucaram, caíram de algum lugar, ficaram lá deitadas, tiraram fotos pra afastar alguém, ou só tiraram as fotos por algum motivo aleatório. Provavelmente para afastar alguma coisa que tava vindo. E eventualmente elas acabaram caindo nesse rio aí e levou e decompôs elas, tá ligado? Elas podem ser atacadas por um animal ainda, mas eu acho que teria feridas, tá ligado? No osso, em algum lugar. Então eu acho que isso começa a se tornar um pouco improvável, tá ligado? Não é como se o animal tivesse arrancado o pé dela e ela e tivesse indo embora. Não, tá ligado? Informações importantes sobre os ossos achados. Ao final de toda a investigação, muitos criticam a forma como o caso foi lidado e a falta de transparência dos oficiais tanto do Panamá quanto da Holanda. Críticas de uma parte da mídia, de guias como Feliciano e principalmente Eu entendo, eu respeito. Provavelmente teve muita influência da família aí de não liberarem tantas informações, assim, por exemplo, todas as fotos, mas eu acho que nesse tipo de caso tem que ser liberado, mano, porque tem muita gente, investigadores aí, do próprio Reddit, pode parecer bobagem, mas, pô, os caras fizeram um bagulho 3D com as imagens, tá ligado? Será que a polícia fez isso também? Sei, tá ligado? E é interessante, realmente, dá uma imagem bem melhor do lugar, né? dos pais da Cris que falaram sobre como as Se tivesse acesso a todas as fotos, poderiam fazer um ainda melhor. informações não estavam chegando nem neles da forma como eles esperavam. Apesar dos erros e atrasos, os governos dos dois países chegaram a uma conclusão de que, perante os fatos apresentados, ou pela falta dos fatos existentes, seria a conclusão mais provável do que aconteceu com a crise Alizene a partir do dia 1 de abril. Grande parte das pessoas interessadas no caso acabaram não aceitando a tal conclusão e vão para um lado mais brutal das coisas. Outros chegam a criar conexões que simplesmente só existem na mente delas, Que imagem comentando estranha, sobre né, cara? informações sem a menor responsabilidade de checagem de fatos. Foi assim que surgiu as teorias mais aceitas e as teorias da conspiração. Ok. Vambora, rapaziada. Tô arrepiado, arrepiado mesmo com esse caso. Tô até meio nervoso, meio, sei lá, me sentindo meio mal, assim, porque é um caso muito bizarro, muito assustador. Esses casos que são completos mistérios, assim, me deixam muito mal, assim. Não sou um cara conspiracionista, mas é tão estranho tudo, tá ligado? Existem duas teorias principais e o resto são basicamente ramificações delas. Ou elas se perderam, ou foram assassinadas. Existem pontos a favor e contra as duas. Primeiro vamos falar da Mas não teoria que elas se necessariamente, perderam mas da podem trilha. se unirem também, né? A linha do tempo dessa seria mais ou menos a seguinte. Vamos ver. Como vimos pelas fotos, a Cris e a Lizane começaram a trilha do pianista umas 11 da manhã e chegaram no topo dela às 1 da tarde. A partir daí, o correto para alguém sem conhecimento da trilha depois disso é voltar de onde vieram. Mas elas continuaram a trilha e chegaram, depois de 40 minutos, no chamado primeiro riacho que tá no caminho depois do topo. Foi aí que elas tiraram as últimas fotos do dia. Depois das fotos, elas continuaram a caminhada ainda mais, e aí em algum momento Foi a após trilha isso depois do que topo algo do aconteceu pianista. que, de alguma maneira, as garotas se perderam. Não, Sendo mas que é muito estranho a pessoa se perder nesse tipo de trilha, assim. É que eu não sei, eu não tô. Tipo assim, que nem tá aqui, ó. É muito difícil a pessoa se perder nesse tipo de coisa. Porque querendo ou não, ela tá andando reto e tem a trilha. É basicamente só ela voltar, tá ligado? Quando ela se perder. Ou, ou, o que é muito provável, elas adentraram a floresta em algum lugar, tipo, elas resolveram, sei lá, cortar pra direita aqui e andar avulso, tá ligado? E daí acabaram se perdendo. Ou veio alguma coisa, ou um ser humano, ou um animal, alguma coisa, que fez elas correrem e acabaram se perdendo também, né? Faz pelo sentido. menos às 4h39 da tarde, quando fizeram a primeira chamada de emergência, elas perceberam que realmente precisavam. Pera, E quando. quando as garotas se perderam na Seria chamada de interessante, eu emergência, não vi as datas exatamente dos horários, seria interessante ver quanto tempo elas andaram, quanto tempo daria de caminhada até elas fazerem a primeira ligação de emergência. Tipo assim, quanto seria possível elas terem andado, tá ligado? Até fazer elas essa perceberam que ligação. realmente precisavam de ajuda.
Ao passar dos dias, a Lizene desenvolveu periostite enquanto as duas iam andando pela Nossa, e o cara andando aqui nessa trilha, eu ia ficar com um cagaço que você tá louco. floresta e pela margem de uma das Conseguiria ramificações sozinho, do não. rio Culebra. Tem um Até que na grupo. madrugada do dia 8 tiraram aquelas fotos com algum intuito. Não se sabe exatamente qual é o estado mental de uma pessoa depois de dias Sim, perdida também, na né? floresta. Elas passaram mais dias nesse mesmo lugar das fotos, ou andaram mais um pouco, isso pelo menos até 11 de abril, às 11h56 da manhã, quando o celular foi desligado pela última vez. Então, pouco tempo depois disso, as duas faleceram na margem do rio por fome, hipotermia, malnutrição ou algo do tipo. E quando caiu muita chuva, o rio aumentou e levou o Não, corpo faz sentido. delas. Ou Faz elas sentido. Eu não tinha pensado nessa teoria da chuva ter erguido o nível do rio. Faz acabaram de sentido. algum jeito caindo no rio. Alguns locais da região afirmam que elas poderiam ter É que tentado teve chuva nesses dias também na região? Isso é um dado que provavelmente atravessar existe. uma das Monkey Bridge e caíram pela instabilidade e dificuldade desse tipo de ponte, apesar de ser improvável delas terem tentado atravessar algo assim. É, Ao ainda longo do mais que tempo, elas pareciam estar bem. Bom, sei lá, né? os corpos foram se decompondo e arrastados pelo rio, e só certas coisas das holandesas conseguiram ser encontradas. Essa é a conclusão mais simples, que é aceita pela maioria dos especialistas envolvidos no caso e pelo governo tanto do Panamá quanto da Holanda. Mas não necessariamente significa que é exatamente o que Ah, cara, mas aconteceu, me parece a mais realística, sendo bem mas sim que sincero, é assim. apenas o mais provável devido a tudo que foi encontrado e analisado. Algumas coisas que continuam sem resposta nessa teoria é o porquê das fotos da madrugada, como a imagem 509 simplesmente some, e como a mochila foi parar quilômetros e quilômetros da região que elas poderiam ter morrido, sendo arrastada pelo rio e, apesar de alguns estragos, não tá ainda mais destruído tanto a mochila quanto as coisas encontradas dentro Cara, dela. mas às vezes, quando pode ter sido num dia assim que tava muito chuvoso, o rio ficou tão alto que ele subiu, ele ficou acima do nível que fica aquelas pedras que ficam batendo a mochila, tá ligado? E a mochila simplesmente foi tranquilamente descendo pelo rio, assim, ou de forma muito rápida também, de forma que ela não. Quando chegou lá embaixo, ele não. Ele foi desacelerando e só travou em algum lugar e ficou lá, Existe tá uma ligado? hipótese que a Cris morreu no dia Ou foi 5, bem por isso o PIN devagarzinho, não foi mais ao colocado no contrário. iPhone, só que isso significa que a Lizane simplesmente tirou uma foto da amiga morta. É aqui que vamos para a teoria geral de assassinato. Ah, ok. O Essa início da teoria é teoria a pra mim que faz mais sentido de fato. A gente vai tentar descobrir agora esse segundo, ver esses pontos, mas pra mim faz muito sentido essa primeira. É... Eu só acho que, pô, esse local tinha que ser localizado de alguma forma. Não é possível, cara, que ninguém nunca tenha visto essas pedras. Sei lá, mano, desce esse rio inteiro, cara. Desce esse rio de cabo a rabo que essa pedra tem que ser achada, tá ligado? Como assim nunca foi achada essa pedra onde elas tiraram a foto? de Faz assassinato sentido pra é a mim isso. mesma coisa da hipótese que elas se perderam. Elas começaram a trilha umas 11 da manhã, chegaram no topo da El Pianista às 1 da tarde, e ao invés de voltar, continuaram a trilha, tiraram as últimas fotos, e é a partir daqui que algo aconteceu. No caso, nessa teoria, alguém acabou encontrando elas no caminho e, sem motivo Deus o aparente, livre. atacou as garotas. Elas podem até ter se perdido nos primeiros dias, por isso as chamadas de É, emergência, que elas se inclusive perderam e pra isso aqui, com certeza, assim, eu acredito piamente nisso. pelo número da Holanda, só que não teve mais nenhuma chamada de emergência a partir do dia 4, porque justamente elas teriam sido atacadas. Ou se não foi no dia 4, no dia 5, já que a senha não foi mais colocada no iPhone da Cris. Todas as coisas feitas nos aparelhos das garotas depois disso foram falsificados, incluindo as fotos da madrugada do dia 8, sendo que a foto do cabelo da Cris é ela já morta. Ah, mas Depois se a pessoa fosse tirar uma foto, eu tiraria do cabelo, assim, isso daí não me parece ser uma foto proposital. Pode ser ou tirado sem querer, ou elas estavam as duas deitadas já numa situação muito complicada, muito mal, e a amiga só virou assim e tirou da amiga dela que tava do lado dela, tá ligado? Já era uma situação usaram muito produtos difícil. químicos para desaparecer com os corpos ou com a maior Não parte foi sem querer, o deles, que eu acho por mais isso o provável. pelvis da Cris estava supostamente mais embranquecido do que o normal e com a presença de fosfato. A foto 509 que tá faltando foi apagada intencionalmente com um computador por alguém que tem expertise no assunto, por isso ninguém conseguiu recuperar essa foto. E a bolsa foi jogada no rio, ou foi colocada propositalmente no lugar onde ela foi encontrada. Essa pelo menos é a base da teoria de assassinato padrão. Os problemas dela é que, se tivessem tentando se livrar dos Quem corpos, ia ter por que feito não isso? simplesmente enterrar eles em algum lugar, sem ser no rio? Se já foi difícil encontrar algo ao longo do rio, imagina em algum lugar de uma enorme floresta.
Pra que se dar o trabalho de falsificar o uso do celular se era só desaparecer Destruir o com celular, ele? né? Faz Por que se dar sentido. o trabalho de ir de madrugada na floresta por horas e horas só pra tirar algumas fotos fingindo ser elas, além de apagar a foto Nossa, é uma 509 floresta se era muito, só muito sumir com fechada, a com a câmera? mata muito fechada. Existem as teorias de terem sido mortas por tráfico de órgãos, mas no grande geral não tem indícios nem Não, relato pra mim não acho que tenha muita lógica isso não, cara. Eu nenhum sou na cético área. nesse caso, Primeiro que as rapaziada. pessoas falam de tráfico de órgãos como se fosse a coisa mais simples do universo. Fazendo uma pesquisa básica, para fazer um transplante assim precisa de Claro, não cirurgiões é? profissionais, bem equipados, com toda uma equipe por trás, transporte especial e velocidade. Com a temperatura certa, um coração sobrevive, por exemplo, por no máximo 6 horas, e o rim por no máximo Elas teriam que ter sido levadas vivas, no caso, pra se fosse uma questão disso, elas teriam que ter sido levadas vivas até um lugar onde o cara ia fazer essa maldade aí. Só que elas não foram levadas vivas, porque partes delas ficaram ali, tá ligado? Tipo, por exemplo, a pelvis, pô, se o cara, se a pelvis tava separada do corpo, a pessoa não vai ter como sobreviver a isso, né, tá ligado? Não tem como o cara ter atacado ela, tirado a pelvis e levado ela viva ainda, tá ligado? Não acho que isso seja possível. 48 horas. Ou seja, precisaria ter uma equipe super preparada É, no meio da duvido, duvido. floresta. Mas por que motivo Teria que ter sido premeditado também, não é possível que os caras ficavam lá de butuca, lá esperando alguém se perder, tá ligado? O dia todo. esses traficantes acabariam com toda a operação e quietude da região, sequestrando logo duas turistas, chamando toda a atenção justamente É, para a não tem região? lógica. Muita gente também diz que a mochila foi plantada propositalmente porque queriam que parassem de procurar pela região. O problema é que as buscas já estavam há mais de 2 meses sem resultado nenhum e já estavam Estavam super desistindo, fracas, né? Já estavam desistindo. quase parando de procurar. Quando acharam a mochila, de novo todos os esforços e olhares voltaram ao caso. E justamente porque encontraram a mochila, que surgiu ainda mais coisas É, estranhas. e claramente a mochila, ela não. Ela faz sentido ela estar aqui, que ela foi descendo pelo rio para ir caiu nessa pedra aqui, ó, nessa. Parece que foi construído, sei lá, por um Tipo, as castor, tá fotos, ligado? A e isso parada. foi o que acabou deixando o caso Óbvio que tão não, né? Que eu acho famoso que não até tem os dias de castor, né? hoje, pra ter tanto vídeo dele por aí. Outro motivo que Panamá. falam do porquê plantaram a mochila lá é que era para pegar recompensa de 30, 40 mil dólares pelas garotas. Então, seguindo essa linha, basicamente culpam o casal do vilarejo indígena que encontrou a mochila como cúmplices do assassinato, sem Absurdo. provas Não, nenhuma. nada a ver. Aliás, o dinheiro da recompensa foi usado para ajudar na escola do vilarejo em um combinado feito pelos pais da Cris com os moradores de lá. E a Faz sentido. possibilidade delas terem voltado ou sido levadas para outro lugar por alguém que elas encontraram na trilha é outra teoria bem divulgada, mas isso contraria uma prova crucial da investigação, que são os dados dos celulares. Já que depois que as garotas desceram pelo Que outro foto lado do topo estranha, hein, da cara? pianista, os celulares nunca mais Que tiveram foto área de estranha, sei telefone lá, de que vibe novo. esquisita Então, que para tava alguém ter isso. levado elas e os celulares delas para outro lugar, teria que ter manipulado os dados dos celulares, a ponto de nenhuma análise forense, tanto do Que Panamá horror. quanto da Holanda, Gente, de cara, descobrir. vocês viram a vibe daquela foto ali, cara? Não é assim uma parada. Parece besteira eu falando isso, mas tipo assim, gente, cara, quando vocês vão num lugar assim, sentem que tá uma vibe estranha, cara. Pô, tava as duas sozinhas no meio da mata, cara. Eu sei que não foi. Eu sei não, né? Óbvio que eu não sei, mas a minha teoria que eu tô sendo cético aqui tá sendo a primeira. Então eu acho que não teve envolvimento humano no caso delas. Mas tá uma vibe muito estranha, tá ligado? Elas tinham que ter pensado, parado de pensado assim, cara. Pô, nós estamos nós duas aqui sozinhas no meio do mato, cara, de um país que a gente não conhece, cara. A gente não façam isso, pelo amor de Deus, cara. Isso para que isso fosse verdade. É aqui que entramos nas teorias da conspiração. No mais, cara, nunca se arriscam em nada assim sozinhos, tá ligado? Vai pra você fazer uma trilha pra um lugar desconhecido, tudo bem, cada um tem seus desejos, mas pelo menos vai em um grupo de 10 pessoas, tá ligado? Não vai em grupo de tu, vai você e tua amiga, tá ligado? Sozinhas, mano. Vocês nem. Fora que elas nem conhecem, vai com guia, tá ligado? Vai com guia pro lugar, mano. Baseadas em um simples ouvir falar. Sim, tem lógica pra mim também. Tudo começa Rumores? com uma suposta gangue da cidade e essa foto. Supostamente essa foto foi encontrada no celular de um homem chamado Osman Valenzuela, que morreu Hum, afogado no dia calma lá, 4 vamos de ver. abril de 2014, 3 dias depois do Uou, desaparecimento das uou, garotas. uou. Esse cara do lado dele seria um amigo chamado José Murgas, que morreu em um acidente de carro no dia 28 de março de 2015. E essas duas garotas seriam a Cris e a Lizane. Cara, mas o cabelo dela tá muito escuro, né? As duas pareciam ser bem loiras. Pô, assim, pareciam ser.
É, da Lizane. Pô, cara, pior que lembra um pouco mesmo, né? O formato do rosto da Lizane. Eu tô achando que o cabelo dela tava meio escuro, mas acho que não, hein? É Pior com que lembra, hein? essas informações Estranho pra que caramba. surge uma teoria. Deus o livre. 1º de abril de 2014. Caraca, pior que. Cheguei a arrepiar agora, rapaziada, porque parece muito mesmo, hein? Depois da última foto que as garotas tiraram, elas encontraram alguns homens que conseguiram convencer elas de irem em um rio próximo a um lugar chamado Caldeira Hot Springs. Entre esses homens estava o Osman e o José. O grupo então saiu da trilha por um carro que foi visto por testemunhas e foram para esse rio curtir um pouco. Foi depois dessa foto que algo aconteceu. Os homens que elas encontraram eram de uma quadrilha formada pelo Osman Valenzuela, o José Murgas e também por outro cara chamado Henry Gonzalez, que é o enteado do guia Feliciano. Eles seriam os tais responsáveis pelo sumiço das garotas. Teria sido por isso que o guia Feliciano participou tanto das investigações desde o início. Oh, Ele pera aí, tentou, ele? por isso, eles seriam Pera. chamado Henry Gonzalez, que é o enteado do guia Feliciano. Oh. Eles seriam os tais responsáveis pelo sumiço das garotas. Teria sido por isso que o Gui Feliciano participou tanto das investigações desde o início. Ele tentou e conseguiu manipular todo mundo para ajudar o enteado dele a escapar dos crimes. 4 de abril. Cara, Osman isso, tudo que ele falou fez muito sentido, mas eu tenho alguns pontos que eu acho que eu discordo, cara. Eu tô acreditando bastante nisso aqui, cara, que realmente faz muito sentido. Por isso elas teriam saído da trilha, por isso, não necessariamente elas teriam se perdido, elas foram realmente levadas a outro lugar, mas porque quiseram. E lá alguma coisa aconteceu, não sei, ele ainda provavelmente vai falar o que aconteceu. Elas tentaram sequestrar ela, talvez por dinheiro, alguma coisa assim. Elas talvez tentaram se defender e deu no que deu ali no rio. Mas eu não sei se o velho realmente. Aí eu acho que talvez o velho nem soubesse do que o enteado dele fez, tá ligado? Acho meio. Não vejo muito. Manipulou, assim, eu já acho que fica meio. Sei lá, fica meio teoria também. Da morre conspiração também. afogado, só que na verdade ele foi silenciado. Alguns dias depois, a Eileen vai embora da cidade de Silenciada. Boquete, dando a entender que ela sabia demais e estava com medo do que poderiam fazer com ela. 8 de abril. Falsificaram as fotos da madrugada e apagaram a foto 509 com o computador por ter algo que comprometesse a quadrilha. E em algum momento também falsificaram os dados dos celulares, senão seria impossível elas terem ido a algum lugar além da trilha. 3 de março de 2015. Também morre afogado o taxista Leonardo Gonzalez, que diz ter levado a Cris e a Lizane para o início da trilha do pianista no dia 1 Nossa, de é muito abril. estranho Na mesmo, verdade, né? foi outro silenciado por saber demais. 28 de março de 2015. É noticiado que José Murgas morreu em um acidente de carro, mas também outro da quadrilha que foi assassinado. Todas as pessoas da foto e o taxista teriam sido assassinados dentro de um ano por Mas quem estarem envolvidos. Ah, quem tirou a foto é o terceiro, né? Faz sentido. Cara, faz sentido, mas eu não acredito muito nessa parte do celular. Eu acho que pode a bolsa ter se perdido aí mesmo e sido levada pelo rio, tá ligado? Porque, pô, mas essas pedras, onde que ficam, né? Pô, isso aqui é muito específico, toda essa região. Alguém deve ter achado, não é possível. No caso. Além da Eileen que fugiu da cidade de Boquete para não ser mais uma vítima. Essa é a teoria. Só tem um grave problema nela. Não se sabe exatamente de quem surgiu essa foto, quando foi tirada, por quem foi tirada e nem quem realmente tá na foto. A única coisa confirmada que se sabe é que o local dela é no rio Chiriqui, perto das É, caldeiras porque Hot aquilo ali claramente é uma imagem que, sim, claramente é. Springs. Todo o resto é rumor. De acordo com o mesmo Mas, pô, esse não é o mesmo rio, então, que foi achado a bolsa, ou é? cara que publicou e vazou essa foto na internet e começou toda essa teoria. Ele mesmo diz que The new mobile phone picture, Na which foto is maybe celular. from the phone of Viajou na Osman Valenzuela Venezuela already in em 2014. 14. They said he had two Diante das pictures of fotos Kazumi precisando on his celular. phone. That is why he Porque had to die. That was the rumor. esse era o rumor. além dessa foto que surgiu, também tem a informação da tal quadrilha do Henry. Só que, conforme o livro Lost in the Jungle, não há evidência disso nos arquivos de Boquete ou na imprensa local. É, era Pesquisando um pouco, eu desconhecida descobri que essa. esse rumor surgiu num fórum em 2014 de um user aleatório que a fonte, de acordo com ele mesmo, é meu contato no Panamá. É genuinamente daí que surgiu esse rumor. E mesmo que eles É, por mais que faça bastante sentido, ela explique bastante coisa, realmente
eu acho que aí já tá muito Se teoria realmente mesmo. fossem de uma quadrilha. A única ligação deles com a Chris Elizane é a Swimming Photo, que, novamente, nada prova quem tá na foto. Também Realmente. tem as grandes suspeitas do pessoal envolvendo o Feliciano por causa de tanto interesse no caso desde o início. Ah, Tipo ir mas no quarto das garotas eu não, e avisar a polícia junto da Eileen. Depois o eu não vejo nada demais nisso daqui. Eu acho que o velho realmente só ficou preocupado. Porque, pô, você também não ficaria? Pô, se sumisse duas minas aqui no, perto do lugar onde eu moro aqui, cara, eu não iria na polícia, não iria. Pô, por exemplo, se fosse, sei lá, mano, uma vizinha minha aqui que sumiu. Ela sumiu, não volta pra casa aí faz 3 dias, tá ligado? E- Não, tipo assim, no caso, igual aconteceu com ele. Vamos dizer que eu tenho uma vizinha aqui. Ela marca que, sei lá, por algum motivo a gente vai tomar café junto daqui 2 dias. E ela nunca aparece, tá ligado? Nunca aparece. Eu mando mensagem, mando tudo, não aparece. O que que tem eu ir na casa dela ali, bater e ver que ela não tá ali? Eu vou lá, bato ali, pergunto para as pessoas também não sabem, eu vou chamar a polícia. Foi o que aconteceu com o cara, tá ligado? Não vejo nada demais nisso. Eu acho que é uma Supostamente a Eileen desconfiança fugiu da só cidade por escrota mesmo. medo de alguma coisa. Feliciano se voluntariar sozinho para começar a procurar por elas e ter achado a maioria dos restos das garotas. Por causa disso tudo, as Ele pessoas conhecia a teorizam região, pô. bastante que foi ele que cometeu o assassinato delas. Ele conhecia muita região, ele era o guia, pô. Então vamos lá. Primeiro que segundo a própria Eileen, já estava combinado com a escola que ela só ia ficar na cidade de Boquete por só 2 semanas. Para acreditar que o guia adulterou algo no quarto delas, também tem que acreditar que ela tá envolvida nisso tudo, Sim, já que não ela faz o tava menor com ele lá sentido, na minha dentro. opinião. Segundo que não foi especificamente o Feliciano que encontrou todos os restos das Mas garotas, o mas grupo, sim né? várias pessoas do grupo que ele fez parte, que estavam fazendo as buscas a pedido do próprio comunicador dos pais da Chris, que ofereceu US$ 150 por grupo para as buscas serem feitas. Tentaram vasculhar a vida do Feliciano inteira e até encontraram um site onde dá pra avaliar guias turísticos. E ele tem uma página lá no TripAdvisor com um total de 47 reviews, começando do dia Todos 29 de excelentes. dezembro de Só 2012 um ruim e até os dias horrível. atuais. Todas as avaliações são 5 estrelas, com exceção de duas. Uma foi escrita em 24 de julho de Uou, ótimo guia, mas não para mulheres que viajam sozinhas? 2019 por uma mulher chamada Sophie sobre um tour com Não, mas 2018 ela é. 24 de julho de 2019, por uma mulher chamada Sophie, sobre um tour com Feliciano que aconteceu em dezembro de 2018, e esse review tinha o título de Ótimo Guia, mas não para mulheres viajando sozinhas. Os pontos mais importantes comentados Levei quase um ano para finalmente postar essa resenha. Levei quase um ano. Eu recomendo fortemente que as mulheres não contratem Feliciano como seu guia. Se estiver sozinha, é um grande contraste você olhar para os outros comentários de Feliciano é descrito como uma pessoa muito legal. Provavelmente é para muitas pessoas. Devo dizer isso que ele é muito charmoso e engraçado, mas provavelmente pode, como lerá nas outras resenhas, ter um ótimo dia com ele. Eu passei a pé com ele, ele é o guia que conhece a área de core. Não muito depois de sairmos, ele sutilmente começa a flertar comigo e também a me tocar, primeiro na mão, mas também nos braços, ombros e pernas. Mesmo depois de dizer várias vezes para ele parar de fazer isso, ele usa um grande facão e sugeriu cortar. É claro que foi minhas. Ah, cara, mas. Grande facão sugeriu cortar minhas pernas. É claro que foi uma piada, mas mesmo assim ele tem uma obsessão por mulheres do norte da Europa e me senti muito insegura. Cara, desculpa, gente, desculpa. Essa parte que sugeriu, é claro, é uma piada. Isso aqui me pareceu muito. ele começou a flertar e assediar ela tocando primeiro nas mãos, depois braços, ombros e pernas. Mesmo depois dela falar várias vezes para parar. Além de fazer uma piada, de acordo com ela mesma, sobre cortar as pernas dela com uma Vamos ver qual é a opinião do machete. Rentoni. Uma outra mulher fez uma review negativa no dia 31 de Porque, maio sendo bem sincero, cara, me parece muito assim. É, muito alguém que já sabia do caso e fez essas coisas pra parecer realmente que o incriminar ele de alguma coisa, tá ligado? desse ano, 2022, e os principais pontos dela são: o tour Estou surpreso por ter lido apenas uma crítica negativa. Parece que Feliciano está muito bem protegido contra críticas divergentes. Só disse comentários positivos antes de sair. Feliciano foi super simpático, me ajudou, segurou minha mão durante a subida das trilhas da passagem, até que percebi que aquela ajuda estava apenas para mim, não para meus 3 companheiros de viagem. No dia seguinte, foi sediado por mensagens, convite durante o passeio a cavalo. É uma viagem de fonte termal. De repente, ele se tornou nosso motorista, embora não tivesse nada a ver com passeios a cavalo. Então, primavera quente, não é exatamente o que você espera de motoristas. Eu não me senti confortável nesse ambiente, estava muito feliz com as companhias de viagem terem me recuperado por não. Quero dizer, nos 3 dias que estive em Phuket, recebi mensagens constantes pedindo para ir
sua casa. E entusiasta, mas tem minhas dúvidas sobre suas intenções. Como mulher europeia, não voa sozinha. Tá, essa aqui me parece mais consistente. Me parece mais consistente o comentário dela. Aquilo lá não foi uma piada, achei muito estranho, muito esquisito. Não acho que uma pessoa que fosse criticar alguém mesmo colocaria isso, tá ligado? Colocaria uma piada no meio da parada, tá ligado? É claro que foi uma piada falando assim. Mas esse segundo comentário já é Por foi ela e mais 3 pessoas. Feliciano foi super mais simpático, segurando a mão dela durante as interessante, né? subidas na trilha Interessante não, né? Mais pianista, mas essa ajuda foi só pra ela verossímil. e não pros outros. Nos dias seguintes, ela foi recebendo mensagens e convites dele pra ir se encontrar com ela. Pesquisando pelo nome dessa mulher, ela realmente parece ser uma pessoa que existe e que foi pro Panamá nessa época. Já a pessoa do review anterior criou a conta especificamente para essa avaliação do Sim, tour essa aí e é não fake. encontrei nada dela na internet, com exceção de um comentário feito no subreddit focado no desaparecimento da crise da Lizane, de uma pessoa que diz ser ela. Eu fui perguntar para a própria Sophie no TripAdvisor para saber se essa conta do Reddit realmente era dela, e ela me respondeu e realmente confirmou que era ela. Então, em relação a essas reviews, só vou citar algumas coisas comentadas pela própria Sophie. Eu concordo completamente que minha review não pode ser usada como evidência para um caso de assassinato. Eu estou até pensando em deletar a minha review porque as pessoas continuam me spamando sobre esse caso. Eu não quero ser associada nem contribuir para teorias Tá, da conspiração. de fato, eu achei que, pela forma que ela escreveu, eu achei que ela tinha criado a conta só pra falar, só pra tentar incriminar o cara e ajudar nessa teoria da conspiração. Mas ela mesma tá dizendo que não quer contribuir. Então é estranho. Mas também é uma pessoa que tá dizendo ser ela, né? Importante se lembrar, né? Não necessariamente é quem fez de fato o comentário. Muito estranho. Percebem que qualquer pessoa que estava envolvida diretamente ou não no caso era suspeita pra internet e de algum Ah, jeito mas, sabe. mas tem que ser suspeito. Todos têm que ser suspeitos, claro, até o caso ser solucionado, né? Não tô dizendo que nenhum deseja. Até o cara aí, o Feliciano, com certeza é suspeito. Só que não há prova suficiente de E um nenhum de para nenhum algo a deles. mais. O casal que encontrou a mochila, o Feliciano que ajudou Sim. desde o início, a Eileen que tava junto com o Feliciano, o taxista que supostamente levou elas que teria sido silenciado, o Osman que morreu alguns dias depois, a polícia e o governo do Panamá que forçaram a conclusão de que elas se perderam porque isso afetaria o turismo, mesmo o governo da Holanda chegando na mesma conclusão. Chegaram a acusar um outro guia que ajudou na busca só porque as meninas fizeram joinha em uma das fotos, já que muitas fotos desse guia no Instagram é uma marca dele ele aparecer fazendo joinha junto de Cada outras coisa. pessoas. Isso foi, genuinamente, uma das acusações feitas contra o cara. Sério, é completamente Olha ele aí. responsável. É só você dar uma olhada no Facebook do Então, Feliciano e nas postagens dele tu vai ver um monte de comentários do tipo: esse humano é como um cachorro raivoso, precisa ser abatido. Seus dias estão contados. Pô, tem até BR no meio disso tudo. Tem uma entrevista que ele fez no dia 26 de julho desse ano pra um jornal. E ele conta que faz anos que fica sendo ameaçado em rede social, no cada WhatsApp, com coisa, né? mensagens do tipo: eu sei o que você fez. Me diga onde as garotas estão. E ele diz que agora tem que ficar tomando cuidado quando alguém agenda um tour com ele, porque pode ser simplesmente um tipo de emboscada. Não dá pra Sim. simplesmente ficar acusando pessoas por Caraca, aí. não, é sacanagem que fizeram com o cara que eu acho. Eu acho que ele não tem nada a ver. Assim, pra mim, não, ficou óbvio assim que ele não tem nada a ver. Ele era só um cara que queria ajudar ali no começo e pessoas com o tempo colocaram a culpa nele porque as pessoas adoram colocar a culpa em alguém. As pessoas não gostam de casos que não são resolvidos. E eu entendo as pessoas não gostarem. Mas elas querem sempre vilanizar alguém em tudo. Baseada em teoria aleatória da internet. Uma coisa é ter uma teoria pra você mesmo na tua cabeça, outra coisa é compartilhar isso pra Deus e o mundo sem fazer uma Fato. pesquisa decente do que Acusar você tá alguém, né? O problema é falando. E acusar alguém. simplesmente tacando um monte de desinformação e rumor aleatório tiradas de, sei lá, de um fórum, de um blog, sobre pessoas que têm vida, que têm família. É uma vida que você pode simplesmente estragar por coisas assim. Sério, é completamente irresponsável. Pô, É cara. só irresponsável. Caraca, o Rentuni agora falou tudo, mano. Lisane não era mais Lisane, mas um hype da mídia. As pessoas adoram uma história assim, adoram criar, criar uma história com um vilão, um herói e um vilão, né? E é bizarro isso, né, cara? O caso dela simplesmente me parece que a primeira teoria faz muito sentido. Faz muito sentido. Elas se perderam.
E deu no que deu, tá ligado? Ainda é estranho elas terem se perdido numa trilha. Eu acho meio estranho, porque a trilha parecia ser totalmente batida ali a terra. Você conseguia ver nitidamente o caminho de ida e volta, tá ligado? Mas não me parece nenhuma explicação sobrenatural ou da teoria da conspiração pra isso, tá ligado? Principalmente com as pessoas que estiveram envolvidas. Se teve alguém envolvido realmente com coisas que aconteceram com elas, por outras pessoas, mano. Eu acho que não foi ninguém que foi citado nesse vídeo aqui. Foi alguém que a gente nem sabe quem é, tá bom? Deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia meio-dia e 7 da noite. Deixa nos comentários a teoria de vocês, tá? Tamo junto, é nóis.